Graça e paz, Deus abençoe a todos. Nós abrimos aqui o capítulo primeiro da obra do Calvino, chamada Institutas. Institutas é uma expressão latina que diz respeito ao direito romano, tá? Como um código. Originalmente era usado para apresentar ou identificar um código de leis, um código legal, ou seja, princípios, fundamentos, valores. Então, Institutas da Religião Cristã é uma obra que contém as bases da fé cristã numa perspectiva histórica da Igreja Reformada que estava surgindo naqueles dias. A Reforma Protestante não foi uma, foram várias reformas protestantes, foram vários movimentos dentro da Igreja Católica e na Europa que se posicionaram. Marco, você é calvinista? Não sou calvinista, não sou preocupado com isso, eu sou cristão. Talvez eu seja tão calvinista quanto Calvino o foi cristão. Nesse aspecto, tá, podemos nos identificar com dezenas, centenas de autores, de pensadores, de teólogos, de filósofos, tá bom? Não temos essa preocupação em defender necessariamente o pensamento, mas é interessante saber, é interessante conhecer a, a base filosófica ou a sistematização do pensamento dos reformadores, tá bom? Porque a influência que eles provocaram, que eles causaram, foi muito grande. Em relação a esses homens, respeito, eu tenho respeito pela postura deles, que mesmo em situações e momentos adversos, eles foram ousados, perseveraram. Então, o compromisso e o comprometimento com a busca da verdade em relação à fé cristã, sim, isso me impressiona. No que eles acertaram, o que eles erraram, isso aí é objeto de debate. Não temos a preocupação de defender esta ou aquela perspectiva filosófica. Pelo contrário, essa preocupação é de defender esse princípio, a busca, a incessante busca pelo conhecimento verdadeiro daquele que se fez conhecer para nós através de Cristo Jesus. Em termos de contextualização, para termos uma ideia aqui, uma pálida ideia do que Calvino está se fundamentando, eu peguei aqui Atos dos Apóstolos, que fala do discurso do apóstolo Paulo na cidade de Atenas, ao Deus desconhecido. Paulo pregando chamou a atenção de alguns, um falou com o outro e ele foi convidado a se apresentar para um corpo, para um grupo de filósofos. Provavelmente esses homens estavam cercados de parte dos seus discípulos ou principais discípulos, porque era algo novo. E os atenienses eram apaixonados por novidades. E Paulo discursa, iniciando da seguinte maneira: Caros atenienses, percebo que, sob todos os aspectos, sois muitíssimo religiosos, pois, caminhando pela cidade, observei cautelosamente seus objetos de adoração e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: Ao Deus desconhecido. Agora vem. Ora, pois é exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância que eu passo a vos apresentar. O apóstolo Paulo está contextualizando o evangelho, ele está usando uma referência ao Deus Altíssimo que ele encontrou na cidade de Atenas. Alguns têm uma postura de alegar que esse altar ao Deus desconhecido trata-se, na verdade, de algo assim presunçoso para os atenienses, né, os filósofos, os religiosos, porque na sua soberba, no seu orgulho, havia centenas de objetos de culto, de imagens em Atenas, na cidade de Atenas, representações de divindades cultuadas naquele momento, no passado e também de outras regiões. Então alguém pode pensar assim, eles estão dizendo que vai que exista algum Deus que nós não conheçamos, então vamos deixar aqui esse altar. Outros especulam sobre a presença
de judeus na cidade, alguma prestação de serviços e, em homenagem, construído esse altar. Essas coisas não me interessam. Eu prefiro interpretar no contexto histórico que leva em consideração a revelação de Deus. Deus é o Deus que se revela. Mas em algum momento na história da humanidade, a humanidade virou as costas para esse Deus, achando que ele estava demorando muito para se revelar, para falar, para responder às suas súplicas, orações, ou simplesmente pararam de adorar e cultuar e passaram a constituir como deuses elementos que faziam referência ao poder de Deus. Então, anjos, os céus, as estrelas, as forças da criação, o mar, um rio e por aí afora. Mas o fato é que essa expressão ao Deus desconhecido, no que diz respeito a conhecimento como contato garantidor da manutenção e preservação da vida, ou geração de uma nova vida, uma continuidade da vida ou da existência humana, a palavra desconhecimento explica muito. Deus ao qual nós perdemos contato. E o apóstolo Paulo identifica o altar ao Deus desconhecido como sendo uma referência ao Deus na cultura hebraica daquelas regiões, denominado Deus Altíssimo, o Deus inalcançável, o Deus que não pode ser alcançado, tá bom? Então ele identifica, faz uma convergência, com algumas palavras ele leva a mente de dezenas de pessoas, talvez mais, a essa ideia, ao Deus Altíssimo, o Deus com o qual perdeu-se o contato. E ele segue, apresentando-se como mensageiro desse Deus, pois é exatamente a esse que cultuais em vossa ignorância. O Deus que criou o universo e tudo o que nele existe é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ponto. O Deus Altíssimo, ou Deus desconhecido, aquele com o qual vocês perderam o contato, apesar dessa intensa religiosidade, apesar dessa expressão de espiritualidade, ele é o criador do universo. Entre os filósofos havia uma divisão, dois grupos. Uns entendiam que o universo foi criado, aquele pensamento do Deus Altíssimo, Deus desconhecido, e outros diziam que o universo sempre existiu, que o universo é eterno. Então, o universo era um Deus concorrente, ou se confundia com o Deus desconhecido ou com o Deus Altíssimo. Daí a tentativa de justificar o culto e a adoração ao Deus desconhecido, ou Deus Altíssimo, ou Deus Eterno, através dos elementos ou das forças da natureza da criação, porque, de alguma forma, a natureza expressa a verdade desse ser todo-poderoso, no caso, se confundindo com ele, tá? O discurso, a pregação do apóstolo Paulo, ela conduz. Então, ele separa em dois grupos. O universo é criação, porque ele já está se colocando contra a idolatria. O universo é criação de Deus. Eu não estou aqui para falar das criaturas de Deus, estou aqui para falar do Deus Criador. E ele segue. Esse Deus não habita em santuário, muito embora religiosos, muito embora preocupados com seus altares, com seus cultos, né, com as suas formas de adoração. Deus não é refém disso, Deus não está preso ali. Deus é sublime, é excelso, é superior, é sobremodo elevado a tudo isso. E ele diz, ele também não é servido pelas mãos dos homens como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego e supre todas as nossas demais necessidades, afrontando a degeneração do culto. Deus não precisa do culto. Deus não é alimentado pelos elementos do culto. Também atacando alguns conceitos da espiritualidade ali, dos gregos, tá? Deus não se alimenta dos elementos do culto. Deus não é Deus por ser cultuado ou adorado. Deus não necessita, os próprios profetas hebreus usaram essa imagem, essa expressão. Deus não se alimenta
da carne ou do sangue de bezerros, de novilhos, de ovelhas ou de aves. Não são alimentos para Deus. São representações de gratidão e da substituição. A vida substituindo a nossa vida. A necessidade do Redentor, da cobertura justificadora e santificadora que só pode ser proporcionada pela vida, a suprema vida que é apresentada como oferta ou sacrifício a Deus, que supre toda a justiça, é Jesus o Cristo, que ele vai apontar depois, e não teve oportunidade de fazer de forma completa e absoluta aqui. Deus não é servido pelas mãos humanas, Deus não tem necessidades em si. Deus não tem necessidade. E ele fala, agora ele está falando da irmandade, da fraternidade, da humanidade. De um só fez todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Tá bom? Você não está no Brasil aí por uma fatalidade. A fatalidade concorreu para o cumprimento do plano e do propósito de Deus. Não tinha que ter sido pela escravidão, não tinha que ter sido pela miséria em alguns países da Ásia ou da Europa. Não precisava ter sido a fome que trouxe as pessoas para cá, não precisava ter sido a escravidão, não precisava ter sido a ganância sem controle de algumas nações europeias, tá bom? Mas sempre foi plano de Deus o estabelecimento. Não precisava ter sido como foi, mas apesar de ter ocorrido da maneira como ocorreu, as catástrofes, as tragédias, a violência, não foi capaz de fazer oposição ao plano de Deus, que tudo já havia preparado e organizado. Por que Deus agiu dessa maneira? O apóstolo Paulo explica o motivo da nossa existência, da existência humana. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse e provavelmente como que tateando o pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós, o eterno presente. Ainda que inalcançável e intocável, Deus está presente. A revelação acaba garantindo isso. Não é que, eu estou longe, eu estou distante, não tenho interesse em estar aí, então estou enviando alguém para falar por mim. Não. A revelação garante Deus dizendo, eu estou presente, eu estou com vocês, eu os estou sustentando em absolutamente tudo. Voltem-se para mim. A espiritualidade, o culto, ou a adoração, ou os elementos da fé garantem que todo esforço e todo empenho é uma busca pela aproximação, um movimento pela aproximação. Ainda que Deus seja inalcançável, ele está próximo. O fato desse movimento, o culto, a adoração, a mente, o espírito voltados para Deus, ele gera o estado de consciência em nós dessa proximidade, espaço que permite ao Espírito Santo atuar em nossas vidas, como indivíduos, como comunidade, como igreja, como nação e como povo. Alguns afirmam ter obtido essa comunhão plena, mas estudando os evangelhos, estudando a Bíblia, nós entendemos que essa perfeita comunhão do eterno com o humano ocorreu na pessoa bendita, santa e eterna de Jesus, o Cristo, nascido da Virgem Maria, de uma forma milagrosa. Jesus Cristo é essa união perfeita. Pela fé, nós estamos unidos a Cristo Jesus, desfrutando das bênçãos, ou tendo acesso às bênçãos decorrentes dessa humanidade perfeita e santa, agradável a Deus. Que humanidade é essa? Jesus, o Cristo, que está à destra do Altíssimo, intercedendo por nós, os cristãos, por nós, toda a humanidade.
por nós, a criação de Deus, com o propósito de conduzir-nos do reino das trevas para o reino da luz, no amor eterno e bendito do Pai. O resumo do apóstolo conduz para isso. Pois nele vivemos e nos movimentamos e existimos, como declararam alguns de vossos poetas. Porquanto dele também somos descendentes, descendência de Deus. O apóstolo Paulo usa essa expressão corrompida, corroída pela cultura religiosa grega, mas que diz respeito ao Deus Criador. Nós somos frutos da vontade de Deus, do ato de Deus, do propósito, do plano de Deus. O apóstolo Paulo vai conduzindo mentes e pensamentos para essa verdade que não está totalmente ausente em nenhuma cultura, mas embotada pelo pecado, necessita ser clareada pela revelação, a mensagem do Evangelho, a apresentação de Cristo Jesus. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas em todos os lugares cheguem ao arrependimento, porque determinou um dia em que o julgará o mundo com rigor de sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isso, ele deu provas de todos ao ressuscitá-lo dos mortos. Aí começou uma algazarra, interromperam a apresentação ou o breve esboço do apóstolo Paulo, que ele poderia e era capaz de falar durante horas sobre Jesus Cristo, que é o tema central e único do apóstolo Paulo, é Jesus, o Cristo, Jesus, o Messias, o Deus que se revela à humanidade através do santo, do bendito, do perfeito, Jesus Cristo, contraponto a Adão. Adão, o pai de todos, que falhou, pecou, fracassou. Tá? Esse tipo de contextualização e de apresentação, de exploração das doutrinas, dos valores e das verdades contidas na palavra de Deus, utilizado pelo apóstolo Paulo, Calvino usa desses mesmos elementos ao falar aqui: o conhecimento de nós mesmos nos conduz ao conhecimento de Deus. E a busca do conhecimento da criação, chamado conhecimento científico, nos conduz à compreensão da verdade, da realidade de Deus, ainda que não seja capaz esse conhecimento de gerar o conhecimento salvador. Daí a revelação suprema do Evangelho da Graça, a apresentação de Jesus Cristo, aquele que resgata a humanidade e oferece gratuitamente, suprindo as nossas falhas no que diz respeito ao arrependimento, à justificação, à santificação, à fé, à vida e o viver que agrada a Deus, sendo Jesus aquele que cumpriu perfeitamente, absolutamente todo o plano e propósito de Deus para a humanidade. Tá bom? Então Calvino fala o seguinte: em primeiro lugar, visto que ninguém pode sequer olhar a si próprio sem imediatamente voltar o pensamento à contemplação de Deus, em quem vive e se move, ele está fazendo essa referência aqui. Tá? A busca incessante do conhecimento em relação a nós mesmos nos conduz à reflexão e à conclusão de que somos criação de um ser sobremodo elevado, infinitamente poderoso, incrivelmente amoroso, santo e justo. Não é nada obscuro o fato de que os dons com que somos prodigamente investidos, de modo algum provém de nós mesmos. O ser humano não é o gerador dos próprios dons. Tá? Algumas pessoas olham e falam, mas aqui, algumas pessoas até desdenham, né? Eu vi um sujeito pregando, e de vez em quando eu ouço, me apresentaram, falaram, eu ouvi, vi, prestei atenção no jeito, no ritmo da fala, na postura e tal. Eu falei, tudo bem, parabéns, mas eu sempre falo isso, né? Ele estava se referindo a um tema que eu estava 1 ano ou 2 anos ali
sofrendo para compreender, e ele falou como se ele tivesse sido o autor da doutrina, do pensamento, como se tivesse saído dele, a naturalidade, a facilidade com que ele falou. E eu falei, parabéns, mas é um dom, né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que lutar, eu tenho que passar noite acordado, eu preciso de livros, eu preciso de dicionário, eu preciso de comentário, eu não consigo. Não é algo que alguns têm com uma facilidade, naturalidade, e isso existe em todas as áreas do conhecimento humano, né? Aquelas pessoas assim que deixam os outros até irritados. Tá todo mundo ali sofrendo, pensando, lutando, e o cara chega e, ó, isso é isso, isso, isso e isso. Você fala, meu Deus do céu, por que nós não pensamos? Mas são dons. Um dos dons que interessa é a perseverança, é a insistência, é não desistir, é continuar tentando, lutando. Com toda certeza a resposta sempre virá. Mas essas capacidades, esses dons e talentos que as pessoas costumam admirar naqueles que os possuem de uma forma mais desenvolvida, talvez mediante um período de intenso esforço e dedicação, né, um sofrimento intenso que gerou essa aparente facilidade depois, com o tempo, não, não são autogerados, são dons. Fomos agraciados por alguém, e esse alguém é Deus. Mas ainda, mas ainda a nossa própria existência, na verdade, não é outra coisa senão a subsistência no Deus único. Nele existimos, nele vivemos, nele nos movemos. A nossa existência é subsistência. A própria existência do universo é subsistência em Deus. Não é que o universo é sustentado no nada. O universo é sustentado por Deus. Não é que a nossa vida é o tudo é nada. Absolutamente não. A nossa vida é sustentada por aquele que sustenta todas as vidas e o sustentará eternamente, por toda a eternidade. O segundo lugar, por estas bênçãos que caem do céu como gotas, por essas bênçãos que caem do céu sobre nós, gota a gota, somos como por pequenos riachos conduzidos à fonte. Aliás, de nossa própria carência, realmente melhor se evidencia aquela infinidade de recursos que residem em Deus, particularmente essa desventurada ruína em que nos lançou a rebelião do primeiro homem, nos compele a voltar os olhos para o alto, não apenas para que, em jejum e famintos, daí roguemos o que nos falte, mas ainda para que, despertados pelo temor, aprendamos a humildade. É assim que Calvino inicia a sua obra, o seu primeiro capítulo, no que diz respeito ao conhecimento de Deus, contextualizando essa busca pelo conhecimento de Deus que aflora de uma forma satisfatória na vida dos santos, na vida dos apóstolos, na vida dos teólogos, na vida dos filósofos cristãos e também dos poetas, né? É, são comuns a toda a humanidade, tá bom? Por isso que o discurso religioso jamais desapareceu. Por isso que alguns outros oradores têm adotado técnicas ou elementos do discurso religioso. Mas o fato é que o discurso religioso, ele decorre de um espírito vivo, dependente, carente de Deus. Essa é a força da narrativa do discurso religioso e do discurso cristão, porque ele tem vistas a saciar uma fome que só tem essa saciedade na comunhão com o Todo-Poderoso Deus. Alguns estão tentando encher as suas almas, os seus espíritos, entulhando com toda sorte de idolatrias modernas. Mas o fato é que não há outro caminho que não seja o reconhecer a nossa absoluta carência e necessidade de Deus.
E a nossa busca por esse Deus nos conduz a um conhecimento do qual muitas pessoas estão tentando fugir. Estão tentando fugir. O conhecimento de si mesmo. Tá bom? Algumas pessoas não é que não querem saber de Deus, não querem estar em comunhão com Deus, não querem as bênçãos de Deus, não querem experimentar o amor, o favor, a graça de Deus. Elas não querem esse encontro consigo mesmos. Elas não querem admitir quem elas de fato são. A sociedade atual, o mundo atual, passou tanto tempo construindo caricaturas, imagens sociais, imagens, faces políticas, face religiosa, face disso, face daquilo, que as pessoas têm fugido desse autoconhecimento. Não, aparentar, não é o suficiente, não é o bastante. Não satisfaz a Deus e também não satisfaz a nós mesmos. Nessa busca por espiritualidade, por fé, por religiosidade, deparamos com o nosso maior e cruel inimigo e adversário, nós mesmos. É esse do qual muitos querem fugir, que precisa ser apresentado diante de Deus, para ser perdoado, para ser purificado, para ser resgatado, para ser redimido. Isso é um processo pela fé e é uma decisão por toda a vida. O apóstolo Paulo, um homem profundamente religioso, num determinado momento da vida, encontrou-se um fanático, um lunático, um louco, um assassino, um perseguidor. Ele, de fato, nunca pensou que cairia nessa, porque a religiosidade dele era sincera, os valores, os fundamentos, os princípios eram sinceros. Num determinado momento, ele estava se oferecendo aos líderes religiosos e políticos da nação de Israel para perseguir um grupo que não estava causando mal a ninguém, que estava dizendo que a esperança de Israel se cumpriu em Jesus. Ele é o Messias prometido por Deus, esperado por nós, que foi morto pelo governador romano a pedido dos principais sacerdotes. Tá bom? Não estavam fazendo mal a ninguém, estavam dizendo o que de fato aconteceu. E estavam dispostos a viver as suas vidas em função disso, em decorrência disso. Esse Paulo, esse Saulo, no seu ódio, na sua revolta, na sua indignação, veja como é o amor de Deus que se revela. Um dos piores momentos na vida do indivíduo. Ele não estava em jejum no templo, ele não estava cumprindo um voto, ele não estava numa longa jornada de oração ou de estudos. Ele estava dominado pelo ódio, cego pelo ódio, pela revolta, caminhando para outro país, para a cidade de Damasco, que Deus se compadeça e tenha misericórdia do bom povo da Síria, para perseguir, para prender, para trazer arrastados, amarrados, acorrentados para Jerusalém, para serem julgados ou simplesmente punidos, caso não se reconvertessem ao judaísmo formal. É no pior momento da vida dele, da existência dele como homem, como cidadão, como religioso. É no momento em que todo o bem que ele pensou e sonhou estava sendo dominado por uma cultura de violência existente naquela época, que Deus se revela a ele, que Jesus Cristo se revela a ele, enxergando nele essa alma, esse espírito aflito, e vendo nele esse eu. Saulo, antes de encontrar com Jesus, ele encontrou consigo mesmo. E foi um encontro horrível.
foi um encontro abominável, foi um encontro desesperador, porque ele estava possuído por si mesmo, ele estava ensimesmado, cheio de razões, cheio de autojustificativas, tentando justificar o erro, tentando justificar o ato abominável de tirar vidas, porque essas pessoas não concordavam com o pensamento dele em relação a Jesus ser ou não o Cristo. É nesse momento que Cristo se revela a ele. E é esse momento que Saulo é curado de si mesmo. É nesse momento que Saulo é libertado de si mesmo. É nesse momento que Saulo decide, aceita ser liberto de si mesmo, de todo ódio, de toda revolta e colocar-se a serviço do Deus Altíssimo, segundo a revelação de Jesus, o Cristo, que depois ele passa anos estudando, reinterpretando tudo que ele havia aprendido como rabino, aos pés de Gamaliel e de outros inúmeros sábios da religião judaica. Eu não estou tentando justificar a violência. Eu não estou tentando dizer que para você encontrar, se eu tenho uma revelação de Cristo, você precisa cometer um ato abominável. Algumas pessoas até fazem isso, mas isso é uma abominação absurda. Não estou propondo isso. Eu estou dizendo que no seu pior momento, no seu pior dia, você não está sozinho. O Deus que você considera desconhecido, o Deus que você acha que te abandonou, o Deus que você acha que talvez se importe com todos, menos com você. O Deus que você acredita que talvez ele faça até milagres, mas na minha vida eu estou condenado ao sofrimento, à dor, à angústia. Se serei salvo é através da dor e do sofrimento. Não, não. Há um só caminho, uma só verdade, uma só vida. E nessa dor, nessa sua angústia, é importante você saber e permitir que Deus te conduza à verdade de que Ele nunca te desamparou, Ele nunca te abandonou. Toda vez que você respirou, que é um ato involuntário, é sustento divino. Toda vez que o alimento saciou a sua sede, foi Deus. Toda vez que você despertou para um novo dia, para uma nova jornada, mesmo que cansado, mesmo que se arrastando, mesmo que doente, mesmo que sem muitas perspectivas, foi Deus. Sempre foi Deus. Eu espero que você compreenda isso, que você compreenda a apresentação da expressão ou da narrativa teológica como uma forma de se valer, de interiorizar o que a palavra de Deus ensina. Não é ou Bíblia ou teologia, não é Bíblia ou filosofia, não é Bíblia ou medicina, não é Bíblia ou arquitetura ou engenharia. É o Deus que se revela através de toda a criação e também através da palavra viva, vivificada pelo Espírito de Deus, que a todos dá vida. Também usaremos, eventualmente, aqui de tempos em tempos, algumas referências da obra do João Calvino por uma questão de justiça histórica. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda muita paz.